Então, o Telectonon, ele é o nome de uma bênção, né? Ele é o nome também de um terma, para quem sabe dessa linguagem mais budista, né? Que é um conhecimento muito precioso que foi deixado no passado para alguém acessar tempos depois. Saibam da lei do tempo, porque ela é realmente uma lei universal que vem para desvendar os véus da Matrix, os véus da ilusão, e que a gente compreenda os nossos programas de vida, né, o nosso programa de encarnação, essa fé, essa confiança, essa entrega realmente, né, que a gente está passando por processos bem desafiadores nesse momento, né, de grande crise, né, planetária, mas que, de certa forma, é necessária para que a gente saia da nossa zona de conforto, né, e também consiga desapegar, encerrar os ciclos e começar uma nova vida, né? Eu sou Marcele Bottini, bem-vinda ao podcast Sabedoria Ancestral para o Futuro. Entrevisto pessoas que não apenas se aprofundaram no conhecimento, mas sim que vivem suas vidas com o propósito de ensinar pelo exemplo. Afinal, sabedoria é prática e não apenas conhecimento. Espero que você também possa se inspirar. Oi, Diogo, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje no podcast Sabedoria Ancestral para o Futuro. Olá, Marcele, gratidão por esse convite, gratidão a todos que estão ouvindo sobre esse conhecimento que é tanto ancestral como também do presente e futuro, né? Porque é importante a gente estar trazendo e ancorando a nossa mente no momento presente, no aqui e no agora, mas é um conhecimento também que nos projeta também para um futuro muito melhor. Com certeza. Eu conheci o Diogo porque eu comprei o Telectonon com ele, inclusive o Telectonon tá aqui. E aí, quando eu mandei a data de nascimento para ele ficou surpreso que a gente tinha a mesma data de nascimento, entrou em contato comigo. E desde aí a gente tenta se conhecer, mas é a primeira vez que a gente está se conhecendo. Então essa conversa vai ser basicamente para a gente se conhecer e compartilhar esse nosso conhecimento com as pessoas. Bom, eu tenho muita gratidão a você por esse Telectonon, por você ter propiciado esse Telectonon chegar até mim, porque eu medito com ele todos os dias e ele está me ajudando muito a sincronizar a minha mente e realmente viver esse tempo natural. Antes da gente começar, a gente vai falar sobre Telectonon, sobre tudo, sobre todo esse conhecimento, mas antes de tudo eu quero saber de você, como esse conhecimento da lei do tempo e Telectonon chegou até você? Então, foi num momento bem especial da minha vida, porque eu já estava num processo bem forte de busca espiritual, mas ainda não tinha encontrado aquilo que eu acreditava, né? Não tinha encontrado algo que me preenchesse, e de forma sincrônica encontrei com uma pessoa que também nasceu um dia depois que eu e a Marcele, né, a gente nasceu no dia 24 de julho do calendário gregoriano, e essa moça, ela nasceu no dia 25 e no mesmo ano que eu nasci, que foi em 90. Então, a gente se conheceu, e aí nessa primeira conversa ela já me falou sobre a lei do tempo, e aí para mim já foi um choque, porque realmente eu senti já que ali era algo muito sagrado, que era algo, a minha alma, ela já ressoava com aquilo, porque foi aquele susto quando eu descobri que eu era o Kim 87, mão solar azul, porque essa energia desse Kim, mão solar azul, ele carrega a energia de cura, de realização, de conhecimento, e intenciona essa cura, realização e conhecimento. Então, eu já, apesar de eu ser formado em engenharia florestal, né, eu já tinha essa conexão forte com a natureza e com a numerologia, com os números, mas na época eu estava trabalhando no órgão ambiental, e também não estava sentindo ali que eu estava fazendo diferença naquilo que eu estava fazendo. Eu encontrava muitas barreiras ainda. E só que nesse processo eu já estava ali buscando
buscando a minha autocura, então já fazia algumas técnicas de cura com as mãos, medicina emocional com as mãos, reiki, e na hora que eu vi que eu era mão solar, eu comecei a chorar, eu li ali o meu mantra Kim, li o que falava também sobre o avatar, a Marcele também é o mesmo selo, só que em outro tom, né, eu não sei até que ponto vocês ouvintes já sabem essa linguagem, mas a gente está aqui também para divulgar esse conhecimento, porque é muito importante que todos saibam que isso existe, saibam da lei do tempo, porque ela é realmente uma lei universal que vem para desvendar os véus da Matrix, os véus da ilusão, e que a gente compreenda os nossos programas de vida, né, o nosso programa de encarnação e nos conhecer a partir dessas ferramentas, né? Então, para mim, foi nesse processo. Eu tinha recém feito 28 anos, 10 dias depois do meu aniversário de 28 anos, que para mim também foi bem sincrônico, porque 28 também é um ciclo de uma lua, né? Então, eu e a Marcele, a gente nasceu no último dia do sincronário das 13 luas de 28 dias, né? Porque, para quem não sabe, o nosso ano, o nosso anel solar, ele inicia no dia 26 de julho, alinhado com o nascimento heliacal de Sírius, que seria um segundo sol, uma segunda estrela, que está próxima aqui da Terra, e Sírius transmite, né, esses feixes de luz para o nosso Sol transmitir para a Terra. É isso que é o Kim, né? Ele é essa combinação desses feixes de luz e som. E aí, para a gente compreender, né, essa linguagem, precisa estar sincronizado dentro de uma matriz de tempo harmônica e perfeita, diferente do calendário gregoriano, que é irregular, né, e mecânico. Então, começando no dia 26 de julho, a gente tem 13 luas de 28 dias, e o dia 24 de julho, que é quando eu nasci e a Marcele nasceu, é exatamente o dia 28 da última lua, que é a lua 13, a lua cósmica. Então, toda essa profecia, né, e essa numerologia, principalmente do Telectronon, ela é baseada nessa frequência 1328. E se vocês fizerem essa conta 13 vezes 28, dá 364, mais um dia fora do tempo, que é o dia 25, né, ele não está no sincronário das 13 luas, e então iniciando o ano no dia 26. Então eu e Marcela, a gente nasceu nesse último dia, a gente carrega a frequência de todo um ano, porque essa energia ela vem acumulando ao longo, né, desde o dia 26 de julho até o dia 24. Então a gente fecha um ciclo de um anel, como a gente chama, né, mais de um ciclo de 13 luas de 28 dias. Então, mais ou menos assim, a minha conexão foi a partir daí, mas depois eu já não consegui mais falar ou estudar outra coisa que não fosse a lei do tempo. Então, eu fui buscando cada vez mais, fui fazer também a formação dos facilitadores lá em Canela, né, no Instituto da Lei do Tempo, que é onde a Marcele também foi fazer a formação e acabou também encontrando lá o Telectonon e daí a nossa conexão. O que eu acho interessante sobre a lei do tempo, que você falou que você não quer mais estudar outra coisa, para mim eu sinto mesmo. Porque é interessante que a lei do tempo, ela tem dentro dela todos os conhecimentos, basicamente. Né? Quando Sim. você começa a estudar todos os conhecimentos, eles cabem ali dentro da lei do tempo. E mais uma outra coisa, são códigos que quando a gente começa a ativar eles, a nossa consciência expande. E aí, quando a consciência expande, a gente consegue assimilar outros códigos dessa lei do tempo que, a partir de antes, quando você não assimilava esses códigos, pareciam complexos. Eles vão ficando simples. E eu acho interessante que hoje a lei do tempo é mais simples de entender, que parecia ser muito complexa, do que o calendário gregoriano, por exemplo. Se a gente parar para entender o calendário gregoriano, que é algo que rege as nossas vidas, é uma complexidade sem sentido. Por exemplo, quando eles começaram a sincronizar todos os tempos iguais, que isso foi, como você sabe muito bem, foi imposto, né, lá por Roma, eu acho. E quando eles tiveram que sincronizar todos os calendários, demorou anos, porque isso não fazia sentido. Né? Ninguém conseguia se sincronizar com um tempo que não era dali.
e a gente tem isso como natural. Sim, sim, como você comentou, né? A lei do tempo ela é tão fascinante que ela vai abrindo várias caixinhas, né? E só que elas estão todas conectadas, né? Porque é um conhecimento realmente universal, né? A lei do tempo ela é uma lei universal e por ser uma lei universal, ela vem para validar todas as outras leis de antes, né? Mas que todo um conhecimento que tinha também de outras civilizações ou de outros povos estão todos compilados na Lei do Tempo, principalmente dentro do tabuleiro do Telectonon, né, que faz parte da profecia, então, de Pakal Votan, que foi redescoberto pelo Dr. José Arguelles, o aluno Votan, e ali, né, nesse tabuleiro que a Marcele comentou, que ela se sincroniza, então a gente pode encontrar vários conhecimentos, como o I Ching dos japoneses, as runas Futark, que era o sistema, o antigo sistema, né, de linguagem dos germânicos, o próprio tarô também está compilado, tem o projeto Rinri, que são preceitos de iluminação mágica, tudo está compilado dentro de um tabuleiro, a própria matriz também do Tzolk'in, que é essa matriz em que a gente compreende a quarta dimensão, compreende o tempo de forma cíclica, e também seguindo a contagem do sincronário das 13 luas de 28 dias. Então, é toda uma engenharia, uma engrenagem mesmo, porque os maias, eles eram os engenheiros do tempo, eles conseguiam precisar né, datas e eventos e eclipses, todo um processo realmente assim de vários éons, né, não só, porque, por exemplo, o calendário gregoriano é super recente, né, tem, sei lá, pouco mais de 500 anos, então, a nossa geração, que nasceu agora nessa época de transição, acha que é algo muito antigo, algo muito do passado, que já é algo consolidado e nem se questiona, né, se existem outras formas de viver que não seja seguindo um calendário irregular que foi imposto para cobrar imposto, né? E realmente, como você comentou, muito difícil de conceber, até porque a nossa mente ela aprende por repetição. Então, não tem como a gente evoluir se a gente está presos a ciclos irregulares. A gente compreende o tempo a partir do ciclo, porque tempo não é linear, ele é cíclico, né? Tempo ele é uma frequência, tempo ele é uma forma de onda, ele é um giro, mas o tempo, diferente do que foi imposto, né, pelo calendário gregoriano e as horas do relógio, né? Tempo não é hora, tempo, né, na verdade, isso que as pessoas acham que é tempo, na verdade é espaço. As pessoas confundiram o tempo com o espaço. Então, quando você está calculando ali a hora, é espaço. Quando você está uma distância, né, é espaço. Então, é tirar, né, esse véu e essa confusão e compreender realmente o tempo que ele é essa ponte para a gente também evoluir e compreender as outras dimensões que estão além da terceira dimensão, né? Então, a terceira dimensão aqui é a matéria, o planeta Terra, onde a gente encarnou, abençoada Mãe Terra, né? Uma grande joia aqui do nosso sistema solar. Ela é quando a gente experiencia realmente aqui a matéria, mas aqui que ela é uma nave do tempo, porque é aqui que a gente compreende essa dimensão do tempo, que seria essa quarta dimensão, que ela não é física, mas ela o tempo ele está na mente, né? O tempo ele faz parte dessa consciência que a gente chama de noosfera na lei do tempo, que seria esse tempo da mente. E aí sim, depois conseguir acessar outras dimensões, porque essa ferramenta ela foge da concepção aqui só do nosso sistema solar, então ela traz também a visão cosmológica de outros sistemas, de outras consciências também, e por isso que é um tempo também galáctico e que já foi utilizado no passado também, porque né, tudo coexiste no aqui e no agora, então até para trazer essa importância do teu canal, né, de resgatar aquilo que estava no passado, ancestral, e trazer então também esse conhecimento que já foi utilizado por outros povos, como os maias ali da região do México, né, principalmente Teotihuacan, em que eles já utilizavam essa matriz do módulo harmônico do Tzolk'in como um sistema de medição de tempo, mas
o Tzolk'in, ele era o coração desses medidores de tempo, e eles utilizavam mais de 17 tipos de sincronizadores de tempo. Então, por isso que eles conseguiam precisar tempos praticamente de 144 mil anos e muito mais, né? Vários milhões de anos, porque o sistema de contagem deles é muito perfeito, é diferente do sistema de contagem ali cartesiano, romano, que a gente está habituado. Você explicou de uma forma muito simples esse conhecimento muito complexo. E é interessante porque a sua mente é de engenheiro, né? Então você organiza esse conhecimento de uma forma muito interessante. O que eu acho interessante também dentro do que você falou é que todos os conhecimentos reais, eles se combinam, né? Se o conhecimento não é real, ele não vai combinar com absolutamente nada. Mas quando a gente vê a sabedoria mesmo, a gente vai pesquisando todas as sabedorias que existem na Terra, elas se combinam de alguma forma. E quando eu vejo o tabuleiro do Selectonon, é muito isso, são várias sabedorias ali, né? Mas explica pra gente o que é o Telectonon e como que o Shin, runas e conhecimentos celtas e tarô tá no Telectonon. Certo. Então, o Telectonon, ele é o nome de uma bênção, né? Ele é o nome também de um terma, para quem sabe dessa linguagem mais budista, né? Que é um conhecimento muito precioso que foi deixado no passado para alguém acessar tempos depois. Então, houve, né, em 603 depois de Cristo, encarnou nessa região ali do México, né, principalmente Teotihuacan, encarnou um maia galáctico chamado Pakal Votan. E esse Maia Galáctico, então, ele construiu essa pirâmide de Teotihuacan, a pirâmide do Sol, todo aquele império ali que hoje várias pessoas vão lá visitar e não compreendem o que foi aquela civilização e até julgam como se eles fossem até não fossem evoluídos, né? Muita literatura acha que eles eram ainda bem primitivos. E pelo contrário, eles tinham muitas tecnologias e tinham uma inteligência, né, muito mais elevada, porque eles estavam em contato, então, com essa sabedoria ancestral e de sincronização do tempo natural. Então, esse Maia chamado Pakal Votan, ele foi um rei, um imperador, né, então, que governou por um período ali também de praticamente 52 anos, né? Ele assumiu o poder dele com 28 anos e governou por mais 52, morreu com 80 anos. Então, ele morreu em 683 depois de Cristo, e quando ele morreu, então, já tinha sido preparada essa lápide dele, né? Porque foi algo que foi construído junto com a pirâmide já. Só que ela estava oculta, ela estava escondida embaixo da terra. E ela é uma tumba que ela foi criptografada com vários códigos, que são os códigos também da lei do tempo, né? Mas ele aparece como um astronauta. Ele é uma imagem que está também ali no tabuleiro do Telectonon. E ali ele decodificou totalmente a profecia. Ele deixou 13 sinais claros, que são dos 260 quins, tem 13 sinais claros que são como se fossem quins-chave, peça para decodificar essa profecia. E também 6 guardiões, né, que aí entre eles ele fala, né, Buda, Cristo, Maomé, né, dentre outros, e tem toda uma teoria, quem quiser se aprofundar, então pode pesquisar a tumba do Pakal Votan, que vai encontrar bastante material na internet. E então ele deixou isso e ele deixou criptografado para ser descoberta 1.260 anos depois da sua dedicação, porque ela foi dedicada um pouquinho depois da morte dele. Então, por que é esse tempo 1.260? Porque é a frequência do tempo artificial, que é o calendário gregoriano. Seria a frequência 12,60. 12 meses por 60 minutos. Então, essa é a frequência do tempo artificial, e aí ele utilizou esse período em 1.260 anos para que fosse esse período que seria um período ali meio que de sombras, um período sombrio em que, né, desde a partida dele até a descoberta da tumba, a humanidade ficaria, então, um pouco sem saber, né, realmente qual é a frequência natural do tempo, porque era um período em que
outros povos ali, né, bárbaros e principalmente os europeus, eles estavam explorando explorando a Terra nesse sentido, né? Então, exatamente em 1952, um arqueólogo chamado Alberto Russ, ele viu mais ou menos, né, um pequeno tubo, né, uma entrada ali que levava para uma câmara para dentro da Terra, e a partir desse tubo ele acabou encontrando a tumba do Pakal Votan, e quando encontrou a tumba do Pakal Votan, exatamente na data prevista, e que abriram ali, descobriram ele, né, então ele estava com essa tampa dessa tumba, e ele também lá dentro com uma máscara de jade, né, vários objetos e joias junto com ele, e foi uma das maiores descobertas, né, desse novo tempo, foi a descoberta da tumba dele. E isso liberou realmente os códigos da profecia. Então, desde então, né, isso vem sendo estudado e aprofundado por algumas pessoas, mas foi o Dr. José Arguelles que também foi visitar essa pirâmide lá no México, e quando ele estava no topo da pirâmide, ele começou a acessar telepaticamente e viu tudo que já existia, e ele, com 14 anos, ele já sabia que ele queria que isso voltasse para a Terra, e que a missão dele era, né, decifrar esses códigos. Então, ele foi pegando vários estudos que foram chegando também sincronicamente para ele, e foi compilando tudo isso, mais ou menos ali entre o ano de 89 e 90, ele descobriu realmente, né, redescobriu essa lei do tempo, porque é uma lei universal, então ele não inventou, né, mas ele foi compilando tudo isso, e aí em 26 de julho de 93, no Kim 144, que é a semente magnética amarela, ele começou a receber essa profecia chamada Telectonon. Então, Telectonon, ele é o tubo, né, de comunicação com o espírito da Terra, justamente porque esse tubo é praticamente semelhante a esse canal que estava comunicando com a Terra, mas é a forma da respiração, né? O nosso próprio corpo também tem o tubo antacarana, né? Que seria o nosso eixo principal de conexão também. Mas existem vários instrumentos também de comunicação com o espírito, como flautas, né? Como instrumentos de sopro também, medicinas de sopro. Então, o telectonon, ele se refere a isso, né? Essa comunicação direta com o espírito da Terra, e que aí o Dr. José Arguelles, a partir dessa data, ele foi reunindo vários conhecimentos, que começou lá naquela data que eu comentei, e ele começou ancorando os 7 selos da profecia, que são os 7 selos que, inclusive, estão lá no livro do Apocalipse da Bíblia, né? E a cada ano, através do telectonon, foi ancorado um desses selos, desses plasmas, que hoje é o que a gente utiliza na semana, porque no sincronário das 13 luas de 28 dias, a gente não utiliza os termos do gregoriano como segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A gente utiliza os plasmas radiais, que são energias que correspondem aos nossos 7 chakras principais. Então, a cada dia a gente está trabalhando um chakra, e a gente só está utilizando isso porque foi ancorado no telectonon. Assim como a gente pode utilizar, como ele compilou tudo isso em 28 dias, né, essa jornada do telectonon é uma jornada de uma lua de 28 dias, então a cada lua é uma nova jornada, sendo que ali a gente está se sincronizando, a gente coloca pedrinhas, né, pirâmides e cristais para estar marcando como se fosse um relógio, mas é um relógio em formato de jogo, e que você consegue aprender sobre todo esse conhecimento, né, tanto das 13 luas como do Tzolk'in, visualizando diariamente, compreendendo a sequência de cada um, e visualizando alinhamentos que ocorrem, né, cada um dos dias. Então, também tem formas de meditação com I Ching dentro do cubo, ancorando também as placas do Banco Psi, que são placas que ajudam a instaurar a telepatia na Terra, e que a gente consegue trabalhar também isso dentro do planeta Terra através das runas Futark. Então, ele começou a ver padrões de todas esses conhecimentos dentro desse jogo profecia. Então, o Telectonon, ele é conhecido como a mãe de todas as profecias, justamente por ele reunir todo esse conhecimento.
e toda profecia ela fala de tempo, então, porque a gente está entrando na nova era e precisa, então, desse novo tempo, que não é novo, porque ele já foi utilizado no passado, né, ancestral, mas ele é novo para esse novo momento da Terra, que a gente está saindo desse período ali da era crística e está entrando na nova era, que, né, a astrologia fala como era de aquário, mas aqui na lei do tempo seria o encantamento do sonho, que é o encantamento do mago, que começou em 26 de julho de 1987. Então, a gente já está no ano 34 desse novo tempo, as pessoas ainda não caíram a ficha, ainda não perceberam que a gente já está há 34 anos nesse novo tempo. Então, basicamente, é isso. Tava no mudo. Nossa, quanto conhecimento! Adorei. Eu nunca tinha visto dessa forma que você está explicando. Muito obrigada. É, me explica melhor o que é a lei do tempo pela sua visão, né? Eu sei que não é algo simples, mas resumido. E também, já você falou que a gente está na Lua 34, aliás, no ano 34. Explica se essa contação de tempo que a gente tem, Gênesis 1, 34, 7, qual? 37, 7, 24, né? Isso. Me explica isso, Então, por favor. tá. Então, essa lei do tempo, ela é uma lei universal, assim como a lei da gravidade. Então, independente de as pessoas terem consciência dela, a gente está sendo influenciado por essa lei. Então, o importante é que agora as pessoas tomem conhecimento dessa lei, justamente para tornar consciente aquilo que estava inconsciente. Então, antigamente, a gente via ali as coincidências que a gente chamava de coincidências e que não eram simplesmente coincidências, já era um vislumbre do que a gente hoje experiencia com as sincronicidades, né, com a lei do tempo, porque aí a sincronicidade é a confirmação, né, que você está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, no momento certo, porque a lei do tempo, ela mostra o programa de tempo natural que a Terra vive, que os animais vivem, né, que toda a natureza sempre viveu e que o homem, por inventar um calendário artificial, mecânico, né, que é o calendário gregoriano, acabou se distanciando dessa forma natural de vida e acabou se sentindo fora da Terra, como se fosse até superior a ela, mas não somos, né, nós somos a Terra, né, nós viemos dela e para ela voltaremos. E, né, temos que agradecer essa oportunidade de estar vivo numa forma humana e tendo oportunidades realmente para a expansão da consciência, compreendendo níveis, né, muito altos de consciência que a espécie humana está começando a compreender agora, justamente por estar acessando essas informações. Então, essa lei do tempo, ela sempre existiu, mas ela estava ocultada justamente por... eu não vou julgar se é por realmente por maldade de alguém ou de algum sistema de matrix de prisão da raça humana, ou se realmente era algo que precisava acontecer para que a gente pudesse também evoluir em outros aspectos, né? Não vou entrar no julgamento, mas finalmente a gente está saindo dessa ilusão, né? Que seria a ilusão de Maia, porque, né, o véu de Maia estava vendando os nossos olhos e agora a gente consegue compreender como é o programa de vida, o programa de encarnação aqui na Terra, por conhecer o sistema padrão. Então, na hora que você conhece o seu Kim, começa a viver dentro da lei do tempo, do sincronário, do Tzolk'in, você começa a acelerar o teu processo realmente evolutivo, que às vezes você demorou muito tempo para conseguir compreender algo, e ali é um conhecimento que não precisa nem você se dedicar muito para ficar lendo, porque depois que você abriu a mente para ver com esses olhos, o próprio tempo ele vai se revelando para cada um de nós, porque a gente vai vendo os padrões, porque na hora que você conhece a matriz harmônica, você vê os ciclos acontecendo e você fala, nossa, de novo, eu repetindo esse ciclo, não quero mais, eu vou passar para o próximo ciclo.
né, e vendo as sincronicidades, a gente vai seguindo essas pistas, porque realmente o futuro, ele é cocriado a partir do momento presente, então não adianta a gente querer estar se projetando muito lá no futuro, porque ele tá muito, ele muda muito rápido, né, de acordo com o nível de consciência de cada um. Então, seria mais ou menos uma ferramenta para que a gente tenha a segurança de dar o passo sem ter medo, porque aí você, vendo as sincronicidades, você confia e você entrega realmente para que as coisas aconteçam sem realmente ficar muito no mental, né? Apesar de a lei do tempo ela trazer muito essa questão também dos números, né? E de informações, né, novas, mas é um processo de conexão da mente com o coração e principalmente sentindo todas as emoções, porque é realmente muito mágico. Cada dia que você vive com consciência é muito mágico, e quanto mais você vive com consciência nesse tempo, mais informação você tem, que você vai gravando nessas cápsulas do tempo, que são os Kins, né? Então, quanto mais tempo você vive na lei do tempo, mais informação você tem, mais facilidade você consegue compreender os padrões, e é um novo sistema de linguagem da telepatia. Então, é realmente um novo tempo, justamente para a gente compreender, né, essa forma mais telepática e outros níveis de comunicação. É interessante o que você falou, que eu vejo assim, você falou da questão do mental, né? Eu vejo que é necessário o mental e o racional muito no início desse conhecimento. Porque é como se você precisasse muito da mente normal, né? Para conseguir acessar outros níveis de consciência. E quando você acessa, você já conseguiu acessar outra mente. E aí você já não usa mais tanto o mental, né? Você usa essas outras forças, como você explicou. É as sincronicidades, é a telepatia, né? É o sentir, é o ouvir o coração, né? E é conectar uma coisa com a outra, é ouvir a gente, a fazer nossas próprias conexões, né? Isso é muito interessante que você está falando. Sim, sim, total, porque aí você percebe, na verdade, a lei do tempo, ela vem para justamente dar esse descanso para a mente, no sentido, eu não estou no controle, né? Eu estou vivendo dentro de um programa que ele segue uma lei, então não tem como eu ir contra essa lei, mas eu vou entrar nesse fluxo aqui, porque na hora que eu entro no fluxo, tudo acontece de forma rápida, simples, aquilo que você precisava chega até você, então ele é uma forma realmente de viver mais na leveza e na entrega, na fluidez, no fluxo. Então, é para isso, né? Não, às vezes as pessoas se assustam, eu não tenho facilidade com números, eu não sou mental, mas é só até aprender a linguagem, né? Que seria compreender os 20 selos, os 13 tons e a sequência também das 13 luas de 28 dias. Aprendeu isso, depois é tudo combinação, né? É igual uma forma de leitura de uma escrita, né? Porque eu gosto de exemplificar que os 20 selos é como se fossem as consoantes e os 13 tons, as vogais. Então, depois, para você compreender o Kim, é só combinar um selo com um tom, você já vai começar a fazer aquela leitura, depois você começa a ler a Onda Encantada, que é como se fosse uma frase, aí depois começa a ler um castelo, que já é, né, um texto maior. Então a gente vai começando a ler e compreendendo o tempo de forma fractal, que ele pode ser um Kim de um dia, mas esse Kim ele pode representar frações, né, de tempo muito maiores. Inclusive, tu tinha feito a pergunta também, né, da notação de datas, né, que também é diferente aqui no Sincronário das 13 Luas, que a gente não coloca ali, né, por exemplo, que dia é hoje do Gregoriano? E o Hoje é, gregoriano é 2 de fevereiro. hoje é 2 de fevereiro, é dia de Iemanjá, né? Então, aqui na Lei do Tempo, a gente tem a contagem galáctica. Essa contagem galáctica, como eu falei, ela começou no dia 26 de julho de 87, que foi um evento chamado Convergência Harmônica, né? A Convergência Harmônica foi um grande evento também de nível galáctico, que aconteceu uma explosão de uma supernova,
e essa explosão dessa supernova, chamada Quetzalcoatl, ela liberou muita energia que começou a chegar aqui na Terra, né, muita luz. E aí, nesse período, o Dr. José Arguelles, ele já sabendo desse evento, ele convocou os magos e magas da Terra para que eles pudessem meditar nos locais sagrados, nos vórtices energéticos do planeta. E ele convocou os 144 mil, né, consciências para que fizesse isso. E aí, nessa meditação, foi co-criada a linha de tempo que a gente está entrando agora, né, que está, né, nesse processo aí de compreender. Então, ali foi o marco zero, né, então 26, isso foi em agosto, mas o ano começou em 26 de julho, portanto, no ano do Mago Galáctico, que é o Kim 34. Então, como começou totalmente uma contagem nova, então a gente conta a partir de Sírius, né? Porque o ano começa alinhado a Sírius. Então, quando a gente bota na anotação, a gente bota N.S, que é número de Sírius, 1, porque a gente está na primeira volta de Sírius. Para quem não sabe, a gente leva 52 anos aqui da Terra para dar uma volta ao redor de Sírius. Então, por isso que quando a gente nasce num Kim, e a gente só vai voltar a experienciar esse Kim no dia do nosso nascimento, quando a gente completa 52 anos. Então, esse 52 está relacionado a essa frequência lá de Sírius. Então, NS1, justamente porque é a primeira volta de Sírius, desde o Novo Tempo. Aí, ponto 34, porque a gente já está no ano 34, então, desde 87. Quando completar os 52, aí ao invés de ir para o 53, vai ser NS2.1, porque aí já vai ser a segunda volta de Sírius. Mas a gente está na primeira volta, ponto 34, aí ponto 7, porque estamos na lua 7, desde o dia 26 de julho até agora se passaram 7 luas, né? E ponto 24, porque hoje é o dia 24 da lua. Então, uma lua de 28 dias, hoje estamos no 24. Então, não é 2 de fevereiro, hoje seria o dia 24 da lua 7, que é a lua do macaco. Então, cada lua é nominada também de acordo com um animal totem, um animal de poder. A lua 7, que é a lua do meio, ela é o macaco, porque o 7 ele está entre 1 e 13, ele está exatamente na metade. E aí tem pessoas que também colocam ponto 155, que é o Kim de hoje, a águia cristal azul. Então, seria a data de hoje, NS1.34.7.24.155, que seria o Kim de hoje. Então, essa é a anotação galáctica da data de hoje. Nossa, muito interessante a forma que você está explicando tudo. Assim, quando a pessoa ouve isso pela primeira vez, parece uma loucura. Mas quando mais você começa a estudar, mais isso faz sentido. E aí que eu falo com as pessoas é, cara, se você acha que isso é uma loucura, tenta entender por que que é dia 1 do mês, tenta entender por que que o mês, o ano é ano, sabe? Se a gente parar para entender também, a gente vai ver que é ainda mais complexo. O que eu vejo desses conhecimentos, para mim, eu não sou uma pessoa engenheira como você. A minha mente não trabalha com números, nunca trabalhou. Eu sempre acessei a minha intuição e meu coração para entender qualquer conhecimento, porque eu não sou uma pessoa mental. O que eu comecei a entender é que esse conhecimento, ele precisa ser assimilado de várias formas diferentes e aos poucos. Né? Talvez quem tem facilidade com número realmente consiga assimilar tudo muito mais rápido. Mas o assimilar para partir para a prática já é uma outra história. Na verdade, o que esse conhecimento ele pede da gente é prática. Então, o que eu percebi por mim foi coisas que eu tinha que ir com calma. Por exemplo, a primeira vez que eu conheci o sincronotron, nada fez sentido para mim. Aquele monte de número e parte do cérebro e ativar isso e mais aquilo enfim, portal, depital, meu Deus do céu, que negócio é esse? E aí eu trouxe pro meu coração e falei, não, eu vou deixar esse conhecimento do lado. Vou continuar acessando o Kim todos os dias, fazendo meditação com chakras, ativando plasma, mesmo que eu não sabia o que era isso ainda. Eu comecei fazendo as meditações, né? Ativando o Kim todo dia, trabalhando o trabalheiro telectonon, que era mais fácil para mim. E aí, por ir acessando isso, a minha mente foi expandindo. E quando depois eu peguei o sincronotron de novo, aquilo fez sentido pra mim assim, não precisei mais de nenhum mental pra ficar gastando, entendendo aquilo, sabe? E é assim que eu vejo isso pra mim. Mas eu gostei muito da forma que você explicou, porque você usou a sua racionalidade científica para tornar esse conhecimento bem acessível.
Muito interessante. Sim, eu realmente, como eu falei, eu me identifiquei desde o primeiro momento com a lei do tempo, com a profecia, e eu sabia que realmente a minha missão estava ligada a ajudar a ancorar esse conhecimento. Então, falando um pouquinho também do meu perfil, né, no Instagram, Telectron1328, eu fiz, quando eu fiz a formação e que eu também descobri o Telectonon, eu sabia que eu ia trabalhar com o Telectonon, e aí, nesse processo que eu olhava para ele, eu queria registrar as configurações, e eu comecei a bater foto. E começou a ficar cheio de foto no meu celular. Eu falei, não, vou criar um perfil no Instagram só para armazenar as fotos lá, mas eu vou deixar ele off, privado, só para eu ver. E aí, do nada, eu pensei, nossa, mas por que eu vou deixar off, né? Se é um conhecimento realmente que as pessoas precisam ver e acessar. Aí eu comecei aos poucos a ir abrindo e liberando, comecei a colocar hashtags, seguir algumas pessoas, né? Aí as pessoas também com a hashtag começaram a me seguir, me encontrar, e aí o perfil foi tomando seguidores, né? E aí hoje realmente se tornou, né, o meu canal de comunicação, né, com a rede, no principal, né? Mas eu vejo que eu sempre fui preparado para isso, porque desde criança eu já era o louco do número que pensava, né, e contar, ao invés de pensar, contava, e depois fui para engenharia, mesmo sendo a engenharia florestal, que estava muito ligada ali à natureza, queria algo de engenharia, e eu lembro que na prova do vestibular da engenharia era só cálculo de matrizes, e eu fiz os cálculos ali brincando, e aí, na própria faculdade, né, para cubicação também do volume de madeira, era tudo matrizes. E aí, depois, quando eu descobri o sincronotron, tudo cálculo de matrizes. Eu falei, meu Deus, a minha vida, mesmo, né, eu não seguindo mais a profissão, mas eu vi que tudo foi uma preparação para eu chegar nesse conhecimento hoje. E aí, agora, com toda a minha bagagem, poder transmitir isso de forma simples, que as pessoas realmente elas acabam compreendendo muito mais fácil, e até porque, né, hoje eu estou também numa jornada que já expliquei também muitas vezes para muitas pessoas, então vai criando ali aquela facilidade de simplificação, né? Então é realmente muito mágico, né? Como por mais que a gente ache que não, mas a gente está sempre dentro do nosso plano de alma. A lei do tempo ela vem só para confirmar que aquilo que a gente fazia era certo, né? Ou que, principalmente, as pessoas, como que eu não conheci isso antes? Mas não precisava conhecer antes, você conheceu no momento certo, né? Que você tinha programado para acessar essa informação, né? Porque você não estava preparado ainda. E cada vez que eu vou fazer a leitura do mapa de alguém, eu vejo também que a pessoa está acessando naquele momento, porque é o momento que ela realmente está preparada também, porque às vezes tem pessoas que acessam informação e aí não dão importância, e depois de um tempo é que vão olhar aquilo com mais atenção. Então, eu percebo que agora nesse processo está cada vez mais acelerado e já tem um campo também muito maior, já está mais fácil também de compreender do que no passado, mas que você compreendendo o programa, você pode tanto voltar no passado e pesquisar as datas, né, converter as datas do gregoriano e ver quando você tinha 26 anos, quando você tinha 13 anos, quando você sofreu aquele acidente, aquele trauma, e ver qual era o fim do dia, e ali você tem uma revelação, né, de por que aquilo aconteceu, né, que realmente aquilo não aconteceu por acaso, porque estava no teu mapa. Então, é muito fascinante também depois começar a compreender, não, e agora quais as minhas próximas experiências, né, compreendendo os 15 que eu ainda vou experienciar no meu trânsito pessoal. Então, é realmente compreender uma matriz, né, mas que não é a matrix que nos deixa presos no tempo, e sim a matrix que nos libera para acessar o nosso eu superior e muitas outras camadas, né. Muito, sim, com certeza. É, como é que você começou com o Telectonon e como é que você começou a fazer o Telectonon para tornar disponível para as outras pessoas comprarem? Como é que foi isso? Então, desde da formação, né, que foi em 2019, do Gregoriano, eu já comecei a sintonizar diariamente. Então, desde lá, eu nunca mais parei. Já estou aí
né, indo praticamente para o terceiro ano, né, de sincronização. E aí teve esse processo que eu comentei, né, de aí começar a compartilhar nas redes sociais, mas no início também para mim não fazia muito sentido. Eu fazia porque realmente era muito forte para mim, né? O meu Kim, que é o Kim 87, ele é um dos 13 sinais claros da tumba. Aí também nasci nessa frequência, né, do tempo 1328, que é a frequência das 13 luas de 28 dias. Então, para mim, isso chegava realmente como uma missão de alma que eu, por mais que eu não soubesse, eu precisava estar ancorando aquilo, né? E aí, aos poucos, como eu fui pioneiro, assim, principalmente nas redes sociais, logicamente que teve as pessoas que jogavam já e ancoraram, né, desde a profecia em 93, né, praticamente tem muita gente que já estava jogando Telectron desde aquela época, mas nas redes sociais eu fui meio que pioneiro, então eu comecei a ficar sendo conhecido pelo Telectron, as pessoas também começaram a me chamar para fazer lives, para festivais, para explicar sobre a profecia, e aí realmente fui me firmando, né, e sendo conhecido como o Diogo do Telectonon. Mas eu jogava ali no tabuleiro tradicional, né, que foi compilado pelo Dr. José Arguelles. Depois eu fui experimentando umas outras versões de outras pessoas que tinham pegado o mesmo desenho, só que feito de uma forma mais artística. E aí sempre chegava para mim, não, eu tenho que fazer a minha versão, tenho que fazer minha versão, só porque eu não sentia de mexer no jogo, só queria trazer algo mais personalizado. E aí foi quando, sincronicamente, por algumas pessoas, chegou de fazer esse tabuleiro em madeira, e aí eu fui colocando as características que eu queria nele, né? Um tabuleiro artesanal, pirografado, né, em madeira, e aí eu mandei fazer, e ele chegou para mim exatamente no 1544, que é a onda encantada que a gente está surfando agora, né, a onda encantada da semente, e que o Kim 144 foi quando começou a profecia lá em 26 de julho de 93. Então eu recebi esse tabuleiro exatamente no Kim que o Dr. José Arguelles também recebeu. Para mim isso foi uma confirmação sincrônica também que, né, eu fiquei muito emocionado. E aí aí só porque é um tabuleiro de madeira gigante, 1 metro por 1 metro, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse tabuleiro? Não tem nem espaço para colocar ele. Como é que eu vou ficar viajando, levando ele? Mas, enfim, eu confiei que nada era por acaso, né? Porque eu não tinha noção de, né, mais ou menos de espaço. Eu achei que ele ia ser menor. E aí depois eu pensei, não, eu preciso... Aí eu pensei, não, agora, mas eu vou fazer para eu poder compartilhar com as pessoas. E aí fiz muitas pesquisas, tentando fazer imagens, e eu falei, um dia eu tive a ideia de bater uma foto e mandar imprimir em tecido, e aí foi quando tudo fluiu, né? Então ele é uma réplica original em tecido de bandeira, que é super resistente, também pode lavar, pode passar, pode levar para qualquer lugar, e ele ficou realmente assim, com esse aspecto de, como se fosse um papiro, né? Assim, por conta da madeira, parece que ele tem esse aspecto de velho, mas super galáctico, com várias cores e vários símbolos da lei do tempo, como Runabicus, né, o Sirius 52, a própria tumba do Pakal Votan, né, ali o bonequinho do Natchan. Então, assim, eu sou suspeito em falar, mas para mim eu acho um dos tabuleiros mais lindos que já foram feitos, né, assim. Eu sou suspeita também, adoro. Mas peraí, deixa eu entender. A madeira é daquele tamanho? Do tamanho desse Ele, Electronon bandeira? Nossa, você aham, não tinha nem conseguir carregar eu tenho ela, porque é pesado, né? É pesadíssimo, né? É pesadíssimo e realmente, assim, na hora que eu vi que chegou pelo correio, eu falei, meu Deus, não tenho lugar nem para colocar isso aqui, nem parede para pendurar, né? Quanto mais ficar carregando. E veio da Mas onde essa realmente ele madeira? foi uma peça de arte para que pudesse. É uma madeira naval e veio. O artista é do Rio de Janeiro, mas a madeira, não sei nem notícia, mas é madeira legalizada, né? Como engenheiro florestal, é madeira legalizada, madeira naval, mas
E É você que super, pediu ele para fazer os super. detalhes, foi isso? Você deu o desenho e pediu ele para esculpir a madeira? Sim, eu passei o desenho original e aí ele foi dizendo, ó, cara, porque ele faz tabuleiros de jogos antigos, inclusive, se você quiser entrevistar ele também, ele faz vários tabuleiros de jogos, né? E aí ele chegou, ele nunca tinha feito o Telectonon, nem sabia sobre a lei do tempo, e eu fui orientando ele, falando o que eu queria, falando os símbolos que eu queria colocar, porque cada tabuleiro que ele faz é personalizado, é único, né? Até algumas pessoas também mandaram fazer, ele também, mas ele falou que, né, só faz com outras imagens. E apesar de ele sempre colocar a tumba, né, depois ele acabou criando meio que um modelo padrão baseado no meu para os demais. Mas ele coloca outros desenhos, outros símbolos. E e aí ele fez, acho que foi um trabalho mais ou menos de uns 4, 5 luas, a gente se comunicando, ele ia perguntando o que eu gostava, o que eu achava, e aí depois ele ainda colocou a data de nascimento, que foi quando ele finalizou, e até ontem eu confirmei o Kim, se eu não me engano, era Mago Autoexistente, o Kim do Telectonon, apesar de ele ter chegado para mim no 1544. Nossa, muito interessante tudo que você está falando. Diogo, por mim eu ficaria aqui muito tempo mais falando com você, mas a gente já está bastante tempo. Então a gente vai encerrar daqui Sim. a pouco. Quero muito conhecer você pessoalmente. Gostaria muito de no futuro marcar outro podcast com você sobre outro tema diferente. Que esse eu estou aprendendo muito, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui ouvindo está gostando também. Antes da gente terminar, você quer falar alguma mensagem para quem está aqui ouvindo? Nossa, agora eu fui pego de surpresa, né? A mensagem é a responsabilidade, né? Mas vamos lá. A mensagem, né, que eu deixo para os ouvintes é realmente assim, essa fé, essa confiança, essa entrega realmente, né, que a gente está passando por processos bem desafiadores nesse momento, né, de grande crise, né, planetária, mas que de certa forma é necessária para que a gente saia da nossa zona de conforto, né, e também consiga desapegar, encerrar os ciclos e começar uma nova vida, né, da nascimento a um novo ser. Então, né, desde que eu conheci a Lei do Tempo, eu me transformei totalmente, né, quem me conhece mais sabe que eu mudei, assumi uma nova identidade também, inclusive, porque meu nome é nome composto, é Marcelo Diogo, e até os 28 eu fui o Marcelo, e depois que eu conheci a Lei do Tempo, lá eu assumi o Diogo. Então foram duas versões totalmente diferentes, né, tanto profissionalmente, conhecimento, visualmente, e não ter medo dessa transformação, aproveitar esse momento realmente para que a gente se transforme, que a gente mude e realmente seja aquilo que a gente veio ser, né, trazer esse ser, expressar sem medo o que a gente sente, o que a gente acredita que seja verdade, né? Porque é importante que cada um esteja vivendo de acordo com a sua verdade, né? E quando cada um estiver vivendo a sua verdade, a gente está vivendo realmente já nessa nova era, nesse novo tempo. E nessas ferramentas estão aí para isso, né? Para auxiliar também nesse processo de autoconhecimento, mas que esse autoconhecimento também leva para o conhecimento do macro também, e quem, né, sentir de aprofundar ou, né, me seguir também, né, pode me acompanhar, que eu sou bem acessível, eu gosto de ajudar realmente as pessoas, porque eu estou a serviço, né, de realmente sei que isso é algo para um bem maior, e me coloco como canal mesmo para auxiliar as pessoas nesse processo de reconexão com a sua essência natural. Que lindo! Falando nisso, a gente vai, obviamente, colocar o seu canal aqui do Instagram, mas tem algum outro contato para as pessoas fazerem contato com você ou é realmente pelo Instagram? Ou tem algum Normalmente curso mais pelo seu que você Instagram. vai fazer ou alguma coisa como as pessoas podem saber desse conhecimento? Sim. Então, eu normalmente abria turmas de mentoria individual a cada lua,
né, realmente para ter esse contato mais íntimo com cada um, mas acabou ficando realmente pesado toda a lua eu repetindo ali as informações. Então, eu tenho, quem quiser me seguir também no YouTube, eu já tenho aulas gravadas sobre o Telectonon, principalmente, que já dá para dar uma boa base, e eu estou também no processo de regravar, então, esse curso para disponibilizar, então tem novidades aí nos próximos agora, mas por enquanto, né, seria esse meu canal mesmo no Instagram, para as pessoas falarem comigo. Eu faço leitura também de mapa galáctico, também sou terapeuta do sincronotron, que é, né, essa ferramenta que você comentou também de conexão com a nossa essência através dos cálculos. A gente consegue calcular essas energias e aplicar né, não telepaticamente também, né, mas aplicar presencial e à distância no nosso cérebro, né, que é conhecido como perceptor holomental, o novo órgão dos sentidos, e transformar tudo isso também em notas musicais, né, em melodias, para estar ativando ou reativando esses códigos para facilitar esse processo de reconexão, né, para, de certa forma, facilitar esse processo de aprendizado também. As pessoas relatam bastante que conseguem ampliar as percepções com novas sinapses e aumenta o nível ali de sincronicidade também após a terapia do sincronotron. Então, me coloca à disposição, né, para quem quiser se aprofundar, e gratidão, né, por também abrir as portas, né, do teu canal para divulgar o meu trabalho, né, que é um trabalho de rede, né, de comunicação telepática também, com a rede planetária. Sim, gratidão, Win Lakesh.